Olá, esse é o MauáCast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento, tudo com aquela pegada da Mauá. Olá pessoal, eu me chamo Pedro Lira, sou engenheiro civil e professor aqui do Instituto Mauá. E hoje eu estou aqui no MauáCast para falar um pouco sobre as tendências que essa edição da Copa do Mundo tem, né? Principalmente na parte de construção dos estádios para a Copa. E aqui eu trouxe o professor Fábio Prado para falar um pouco aqui comigo sobre os estádios da Copa. Oi pessoal, oi Pedro, muito obrigado pelo convite, agradeço muito aí a gente poder conversar um pouco sobre isso. Ah, que legal, e eu agradeço também você ter aceitado. Mas Fábio, me fala um pouco aí da sua história, né? Sua formação, história, como que você entrou nessa área aí de cálculo estrutural para estádios? Então, eu sou formado aqui na Mauá, né? E na época do meu último ano, fazendo um TCC, eu escolhi fazer o tema de vibração de estádio de futebol. Porque na época foi quando estavam sendo assinados os contratos para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Então, eu e o meu grupo, a gente viu a possibilidade de estudar um tema, né, vamos dizer, atual na época, né, para os estádios da Copa. E aí eu gostei muito de trabalhar no TCC, né, estudando a vibração dos estádios, e depois eu consegui um estágio, um emprego numa empresa que estava fazendo alguns estádios para a Copa do Mundo e sem ser para a Copa do Mundo também. Então eu consegui, logo como recém-formado, já ir trabalhar nessa área. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no estádio do Grêmio, no estádio do Corinthians, um pouquinho na Fonte Nova. Então trabalhei um pouquinho nesses estádios, né? E foi muito legal, assim, foi uma experiência muito bacana na época, né? Até 2014. Ah, não, legal. E estádio tem o seu vocabulário, né? Os termos de estádio são bem específicos, né? Por exemplo, viga jacaré, né? Então. Viga jacaré. Então a viga que recebe os degraus, né, do estádio é uma viga que ela tem vários patamares, né, para poder receber os degraus. E aí parece as costas do jacaré. E aí o pessoal deu o nome aí popular de viga jacaré. Inclusive no projeto é escrito viga jacaré. Então é mais do que o nome extraoficial, né, virou um nome oficial. Mas é legal, mas além da viga jacaré tem um outro nome que eu acho que é mais esquisito, que é o vomitório. Vomitório? O que é isso? O vomitório é onde vomita as pessoas, basicamente, né? É onde tem a entrada e a saída das pessoas da arquibancada. Então, aquele corredor, né, aquela parede, uma parede, né, de concreto normalmente, que é para onde você sai da onde estão os restaurantes e acessa as arquibancadas, você passa por esse chamado vomitório. É um nome bem específico, né? A gente Sim, um termo, né, da área que é só quando você constrói estádio, né? Basicamente. Eu nunca vi esse termo em nenhum outro lugar. A não ser umas baladas, talvez. E que eu ia falar e também os estádios, né? O jeito de construir os estádios também seguem não se mudou muito da antiguidade, né? A gente vê os coliseus com aqueles vãos um pouco menores, mas que é para deixar as pessoas saírem rápido, né? Também já existe há muito tempo essa ideia de qualquer emergência ou para o pessoal sair rápido, né? Sim. Então, se a gente for pensar lá no Coliseu, né? Eles já queriam que as pessoas saíssem até 28 minutos. É muito específico o número, né? Mas eles já tinham esse pensamento de conseguir esvaziar o Coliseu rapidamente. Eu não sei se o leão fosse fugir, né? Mas eles já tinham esse pensamento. E aí, por isso, inclusive, que as saídas, né, são todas feitas em arco para poder ter vãos maiores e permitir esse maior fluxo de pessoas. E isso veio, né, até hoje, né, a FIFA tem essa regra onde você tem que esvaziar o estádio, se não me engano, até 12 minutos. Esse número eu não tenho certeza exatamente quanto que é, mas é um número bem mais baixo do que antigamente. E é a capacidade de esvaziar, né? Não significa que você vai estar lá no estádio e fala, pô, não consegui sair em 12 minutos. Né? É a capacidade, quer dizer, numa emergência, tudo organizado, né, deveria conseguir sair num tempo pequeno, em questão de segurança, né, questão de qualquer problema que tiver dentro do estádio. Mas mesmo assim, né, mesmo que a gente vá em show, que tem mais gente do que num jogo de futebol, né, você costuma sair rapidamente hoje em dia, né, muito mais que antigamente, que às vezes demorava bastante, o pessoal ficava até, vou esperar
pessoal sair para poder ir Uma embora. hora, né? Até o pessoal sair. É, 1 hora, né? Mas legal, você falou da evolução, né? É interessante, né? Agora já indo para o tema da Copa do Catar, que toda a Copa, o país quer mostrar uma evolução e também a tradição, né? Então, os estádios, né? Como mostra, né? Foi feito estádio novo para essa Copa, né? Então, tem estádio com uma evolução que você... Na verdade, a gente começa na evolução até antes da Copa desse ano, né? A gente tem que pensar na evolução também do comportamento das torcidas. Não sei se é uma evolução, mas é uma mudança de comportamento, né? Então, se você pegar, sei lá, os estádios da década de 50, que, vamos dizer, tem muitos estádios aqui no Brasil da década de 50, a torcida tinha um comportamento muito específico, né? As pessoas iam de terno, gravata, as mulheres de vestido, né? Acho que na época iam mais homens, mas eles iam de terno e gravata e chapéu para o estádio. E quando saía gol, o máximo era aplaudir, jogar o chapéu para cima, né? Não tinha um movimento muito forte, né? Não era nada muito entusiasmado da torcida. E é uma mudança muito grande para os dias de hoje, né? Então as torcidas mudaram de uma forma muito radical, né? Principalmente a gente tem as torcidas organizadas, então elas conseguem sincronizar pulos, né? Ou movimentos que podem gerar vibração nos estádios. E pensando nisso também, né? Os estádios deixaram de ser estádios, né? Eles viraram arenas. Isso eu já estou falando assim, desde a Copa de antes até, né? Acho que da África do Sul. Então, os estádios não eram estádios só. Então, quando você recebe show, você tem um problema, né? Porque a música, ela dá ritmo para as pessoas. Coisa que um jogo nem sempre dá. Então, muitas vezes você pode ver uma torcida de futebol, foi um gol, as pessoas não vão parar calma, vão todo mundo pular juntinho. Não tem isso. Cada um pula de um jeito. É aleatório, né? É um comportamento muito aleatório. Isso, vamos dizer, para o estádio, para a arquibancada, é bom, porque ela não vai, a chance de ter um movimento síncrono é um pouco menor. Mas quando a gente fala num show, que você tem uma batida, né, específica, no ritmo, né, eu não conseguiria acompanhar, porque eu não tenho ritmo, né, zero. Mas assim, quem tem, conseguiria talvez acompanhar junto, né? E esse acompanhamento pode fazer, então, gerar mais excitação dinâmica, né, uma vibração maior nessas arenas, nesses estádios, né? Então isso foi uma mudança muito grande de comportamento que vem desde do início da construção dos estádios, que vai levar agora, acho que para sempre, né? E não só para o caso do Catar. Então isso é realmente uma mudança muito significativa. Apesar que, quando a gente fala de Copa do Mundo, né, o comportamento da torcida também é diferente. Né? Assim, imagina que a gente está vendo uma série de jogos de futebol. Então, teve aqui no Brasil, né, tudo. Você vai ver um jogo de, sei lá... Suécia e Holanda. Suécia e Holanda, no estádio da Copa do Mundo, quantas pessoas, né, são holandeses e suecos que estão torcendo para esses times e vão efetivamente, né, pular de um jeito maluco ali no estádio. Ou puxar uma cantoria, né, puxar um canto da torcida, não vai ter, sim. né? Mas Ola, né, que seja, né? Então é muito difícil. Eu acho que se for ver um jogo desse, qual a porcentagem da torcida daquele país? É pequena. Então você não consegue mobilizar dessa forma, né? Então, pensando na vibração dos estádios, por exemplo, da Copa do Mundo, elas já são menores, né? Porque a torcida tem que estar entusiasmada para poder mobilizar o estádio, né? Poder fazer aquele estádio vibrar. E fora também o padrão do valor do ingresso, né? Normalmente, por ser Copa, também é um pouco mais caro, então tem um pessoal mais família também, então tem isso daí. Pode falar. Não, eu não sei se você sabe, mas eu participei de uma pesquisa, né, do estádio do Corinthians, em parceria com do escritório que eu trabalho, com a USP, né, então, e com a FAPESP, e a gente fez um projeto de pesquisa para a Copa do Mundo, para analisar a vibração do estádio do Corinthians, na época, tinha recém-inaugurado. Então, eu entrei na parte de modelagem numérica, né, e um pessoal da USP entrou na parte de análise experimental. Então, a gente foi efetivamente na inauguração do estádio, né, do Corinthians, medir a vibração do estádio para ver qual que seria o comportamento, até para validar, olha, FIFA, o comportamento do estádio do Corinthians está legal, ele está bom, pode usar na Copa do Mundo, né?
Então a gente foi lá vários dias, instalamos vários sensores, né? Para você medir vibração no estádio, a gente usa acelerômetros. Então, você vai medir a aceleração, que é o que mede o desconforto. Então a gente mediu, colocou vários acelerômetros, computador. Eu levei uma filmadora, fiquei com um tripé, uma filmadora lá onde estava Gaviões, filmando a arquibancada, não o jogo, né? Filmando a arquibancada. Tudo isso para correlacionar pessoas pulando, com qual era a vibração do estádio, nível de conforto. Então foi um projeto grande, né? Só que a gente só tinha um jogo para fazer isso, porque só teve um jogo antes da abertura da Copa. E o jogo era Corinthians e Figueirense. Aí o que aconteceu? Perdeu, né? Perdeu. Então o Corinthians perdeu. Aí, quando o seu time perde, você pula? Não. Você xinga, mas você não pula. Né? Você não fica feliz, né? Nada feliz. Nada feliz. Então o estádio não vibrou, né? As pessoas não pularam. Então a gente não teve como analisar isso assim, olha, o estádio tá bom ou ruim. Porque as pessoas simplesmente não se movimentaram. Então, assim, às vezes que a gente vai fazer esses ensaios, experimentos, tem esses problemas, né? Mas, assim, numericamente, né, a gente pode falar do ponto de vista de engenharia, que é o que a gente faz, né, a gente consegue prever essa vibração. E, numericamente, estava se mostrando muito bem, né? E, inclusive, agora, depois desses quase agora 8 anos, né, que o estádio está inaugurado, a gente não teve nenhum problema de vibração excessiva, nada. Então, apesar do ensaio, na época, não ter sido um sucesso, a gente viu que realmente não teria problema e não teve problema, né? Sim, sim. E fala uma coisa, você falou aí do estádio, medir, mas vamos falar um pouco da construção do estádio, da Copa do Catar, né? Até mudou a data, né? A data agora vai ser no final do ano, por causa do calor. Sim. Né? E essa concretagem, né? Deve ter sido uma coisa, né? No calor, a gente sabe que o concreto no calor tem que ter um cuidado maior ainda para ele ter a cura, né? A cura seria a ganho de resistência, né? Ele endureceu o concreto, né? Sim, sim. E você imagina, né? No Catar, no verão, dá 50 graus. Então, é um lugar seco, né? Então, você pode realmente ter muitos problemas na concretagem. E, inclusive, você pode ter que usar, às vezes, uns aditivos especiais para o concreto. Você Gelo, né? às vezes você tem que usar gelo para poder tentar manter a temperatura de hidratação mais baixa. Isso tudo para evitar que o concreto depois tenha uma retração, né? Ele vai encolher e aí ele vai, se ele estiver preso nas duas extremidades, ele vai fissurar. Então, ele vai tracionar e vai fissurar. Então, tudo isso a gente tem que pensar. E eu fico pensando assim, que nesse calor, além de concretagem, imagina a mão de obra. Né? Como que ficam os funcionários para fazer a concretagem com 50 graus? Com todos os EPIs, né? Com todos os EPIs. Então eles até podem escolher colocar a Copa do Mundo no inverno. Inverno entre aspas, porque o inverno deles é 36 graus, né? 35 durante o dia. Então, você imagina, a concretagem não fala, vamos só concretar no inverno. Não ia dar. Sim, né? com certeza. Então, é complicado, né? Eu acho que essa parte de execução realmente é complicado. E aproveitando de falar que você falou da temperatura, o que eu li, tem estádio, né, para ajudar a essa temperatura não afetar os jogadores, né? Tem estádio que... Tem. A maioria dos estádios tem ar-condicionado, né? Então, você pode pensar um estádio com ar-condicionado, né? Então, você tem uns jatos, né, de ar gelado, né, para conseguir baixar, e a temperatura do estádio internamente fica em torno de 21 graus, até mais ou menos 2,5 metros de altura do campo. Então é lógico que talvez quem na torcida estiver muito longe, né, talvez sinta mais calor, talvez fique mais longe desse ar-condicionado. Mas imagina, tá 50 graus fora e você consegue manter 21 graus dentro, né? Imagina a potência que não tem esses equipamentos, né? Então, assim, é um negócio realmente assim, de país rico, né? Então, porque para conseguir manter e fazer uma construção dessa é bem impressionante. Não, é uma obra de engenharia complexa, né? Complexa. E você tem um estádio ou outro que não tem ar-condicionado porque eles vão ser desmontados depois. Aí acho que em termos de viabilidade econômica, ou não sei exatamente porquê, mas aí eles não colocaram ar-condicionado porque ele seria desmontado e possivelmente pode ser montado em outro lugar. Eles falam até em levar para países em desenvolvimento, né? Então acho que para poder vai ter essa transição. Aí alguns estádios não colocaram o ar-condicionado, né?
Aham. E, E você falou em estádio desmontável, mas como é isso? Estádio desmontável? tem um estádio lá, que é o 974, que é tem até, Aham. o nome do estádio é um número, né? Então ficou fácil de decorar, né? Mas ele é um... Esse número por quê? Por que é o número? Esse número é a quantidade de container, né? Ah, tá. E também é o código do país, do Catar. Isso eu sei decor, né? Não é brincadeira, né? Eu ali recentemente colei para poder saber isso, né? Mas assim, são 974 containers, então o estádio é tipo um Lego de container, todo colorido, inclusive. Ele é bem diferente dos outros, né? E esse estádio ele pode ser facilmente desmontado. Então eles montam rapidamente, como se fosse um Lego, e depois eles conseguem desmontar e montar em outro lugar. Então você não tem aquele famoso elefante branco, né? Então no caso do Catar, né, que é um país que não é tão tradicional em futebol, você não precisa ter tantos estádios grandes, etc. Porque você não tem muitos times assim grandes para poder ocupar, né? Então você tem esse estádio ser desmontado e tem outros estádios que vão virar shopping, vai virar moradia, eles vão dar outros usos, né, para os estádios. Então é bem interessante isso, né? É um negócio bem sustentável, né, do ponto de vista de reaproveitamento da obra, né? Não, e é bem legal que eu trabalho nessa área portuária, né, em projetos portuários, e também mexo com container, tudo, e o container é uma estrutura, né? Ele é uma estrutura, né, de menor porte, e aí na hora que ela é reforçada, realmente você consegue utilizar já o container, como já vem sendo utilizado em casas, Isso. edificações de pequeno porte, fazer um estádio. Mas um estádio realmente, foi o que você falou, tem alguns desafios a mais, como a vibração, tudo isso para tomar cuidado, né? E o container é legal porque ele encaixa, né? Forma que nem você falou, um Lego. Sim. Então fica fácil de montar e desmontar, né? Sim, não, é bem interessante mesmo. E assim, os outros, né, a gente já tem uma estrutura muito comum, que até no Brasil a gente usou, que é a estrutura pré-moldada, né, que ela também acaba se comportando um pouco como um Lego, talvez não seja tão fácil de desmontar que nem é o caso dos containers, ou até estrutura metálica também, que seria possível a gente montar e desmontar, mas você tem lá em alguns outros estádios estruturas pré-moldadas ou metálicas, que elas vão ser desmontadas depois também, ou vão mudar o seu uso, né? Eles vão mudar os espaços para poder adaptar e ser utilizado de outra forma. Então, container é uma sacada muito inteligente ou muito diferente também, mas a gente tem outras estruturas comuns da engenharia civil que a gente também consegue montar e desmontar, né? E daria para reaproveitar. Até que no Brasil, né? Querendo ou não, a gente teve no estádio do Corinthians, por exemplo, uma arquibancada que ela foi provisória, né? Para poder ter a quantidade de lugares para a abertura da Copa é maior do que a quantidade de lugares para um jogo comum da Copa. Então, e para o estádio do Corinthians também, não precisou manter essa quantidade de lugares. Então, eles fizeram uma arquibancada provisória. Né? Sim, e aqui também, né, na Copa do Catar, também está acontecendo isso, né? Sim. A maioria dos estádios, eles estão reduzindo, né, o número de, né, 60 mil, depois a Copa volta a ter 25 mil, né? Então, é uma prática comum, mas exige uma engenharia, né? Não dá para falar, não, quero aumentar sem muito pensar, né? Tem que deixar preparada a estrutura para receber esse aumento. Também. Sim, eles têm que adaptar, né? Tem que adaptar tudo para poder fazer isso. Mas é o que você falou, é verdade. Muitos estádios vão ter sua redução, vai reduzir pela metade, acho que a quantidade de lugares, né? Então, é realmente bem interessante. E o que eu acho assim, né? Você falou de adaptar, né? O que eu acho legal da Copa do Mundo é que os estádios, normalmente o país quer mostrar a cultura para os outros países. E aí ele faz o estádio, né, em referência a alguma parte da cultura dele, né? Então, nessa Copa do Catar, a gente tem alguns estádios, né, que lembram as tendas, né, do Catar. As tendas do povo lá, do beduíno, né? Então, é um povo nômade, e eles fizeram um estádio que parece uma tenda gigante, né, mesmo, né? E é bem diferente mesmo, assim, você olha de longe, né, eu vi na internet algumas fotos, nossa, parece que está vendo uma tenda, não é um estádio, aí você vai ver, é um estádio que tem uma forma de tenda, e tem um outro que eles fizeram uma parte da vestimenta deles, que um chapéu, né, da vestimenta típica deles, então, olhando, parece o chapéu deles, tem toda uma linhagem, assim, bem diferente. Então, você traz ali, né, alguma coisa bem cultural, né, do país, acho que para mostrar para o mundo, olha,
olha o que tem aqui, né? Acho que até talvez para ativar um pouco o turismo, né? Ou curiosidade, para as pessoas procurarem para descobrir sobre o Catar, né? Procurar na internet, não sei. Não, e também a Copa do Mundo, né, teve cidades que foram construídas para a Copa do Mundo, né, que o estádio Sim. construiu o estádio, em torno do estádio fez uma cidade, né? Sim, Isso sim. é interessante na hora que a gente fala isso, porque para poder atender a demanda, né, que vai ter durante a Copa, construir uma cidade em volta do estádio, né? Uma coisa e meio... não é nem só para a Copa, né? É uma cidade que ela cresceu, né? Então é muito famoso Dubai, né? Que veio do deserto do nada e virou um lugar de prédios gigantes, etc. Mas essa cidadezinha é bem perto ali de Doha, na capital do Catar. Ela tem um estádio ali e foi começar a fazer uma cidade em volta do estádio, foi crescendo. Só que é impressionante, porque hoje é uma cidade para 250 mil pessoas, né? E se você olhar no Google Earth, que eu olhei por curiosidade, né? Se você voltar 10 anos ou 12 anos atrás, e no Google Earth você consegue voltar, né? Na imagem de satélite, não tinha nada. Era deserto, literalmente deserto. Né? Então você assim, como é que pode, em 10 anos, a gente ter uma mudança total de cenário? Você sair de um deserto para uma cidade. Eu não sei como é que é a cidade, mas posso apostar que deve ser bem moderna, com avenidas largas e etc, né? Porque eles fazem essas coisas tudo bem planejado. É uma cidade que não acaba sendo planejada, né? Então, mas assim, é muito impressionante, né? É lógico que isso, o fator dinheiro também ajuda, né? Colabora muito, né? E uma coisa muito interessante também é que o Qatar, ele tem que todos os estádios novos, a cidade, ele tem que ter um abastecimento de energia, até por ar-condicionado, né? Como que ele faz aquele ar-condicionado da Copa, né? Imagina o custo, né, disso. Então, eu vi que eles implementaram também bastante energia solar, né? Não é à toa que é um país no deserto, então Sim. chove pouco, etc. Tem um bom índice de aproveitamento ali da energia solar. E essa energia solar, então, ela abastece uma parte, né, uma parcela desses estádios e das cidades, etc. Né? Apesar que ainda o principal deles é energia a gás, que vem do petróleo, que eles são produtores. São Né? um dos principais, né? Então... São gigantes. Então, assim, mas é muito interessante que mesmo um país, então, produtor de petróleo, né, para a Copa, principalmente, eles tentaram até mostrar essa questão de sustentabilidade, Pegada, né? que tem tudo a ver com engenharia, né? Então, a gente não constrói as coisas por construir, né? A gente tem que construir e tem que pensar nessa questão sustentável. Então, dos estádios serem desmontados, né, desmontáveis, né? Você tem o ar-condicionado vindo de uma energia limpa, você tem toda essa questão de infraestrutura, você tem metrô, ruas largas para você ter o fluxo adequado de pessoas, né? Então, assim, tem todo um planejamento por trás que às vezes a gente nem para pensar que tem, né? Tu fala assim, o estádio tá muito legal, muito bonito, né? Mas e aí? O que tem em volta? Como é que foi feito isso? As ruas são adequadas, né? Você tem como chegar no estádio, né? O pessoal vai vir lá da Alemanha, vir do Brasil para o Catar. Como que o pessoal vai chegar naquele estádio? Né? Tem transporte? O aeroporto é adequado? Né? Sim. Então, e eu imagino assim, né, de algumas obras que eu participei, que eram lugares que não tinham nenhuma infraestrutura. Para chegar, a dificuldade, né? Imagina, né, chegar a luz lá, água que você falou, não tinha nada. Sim. E como você faz para o pessoal que está trabalhando no canteiro abastecer com água, no calor que é lá, né? Sim. Então, mostra isso daí, é uma inovação, né, grande da engenharia, cada vez tendo desafio, a engenharia superando esse desafio, né? E eu acho que cada lugar, né, vão ter desafios diferentes. Né? Às vezes vai ser pela modernidade, você vai fazer uma coisa mais moderna, ou você vai fazer alguma coisa mais complicada, mais complexo, mais bonito, né, mais ousado. Então, acho que cada lugar vai ter a sua, sempre, né, essa inovação da engenharia. Por isso que a engenharia tem que evoluir sempre, a gente nunca pode ficar parado, porque tudo evolui, as necessidades mudam. O arquiteto também, que ele vai querer coisas diferentes. Então, ele vai querer falar, talvez, vencer um vão maior. Se você não tiver a competência técnica, né, ou estudar, para você ver o que está acontecendo de novo, para poder vencer esses vãos grandes, ou melhorar a estrutura atual,
você vai ficar parado, vai ficar para trás, né? Você vai começar a não conseguir atender essas pessoas, né? Esses arquitetos, esses projetos inovadores. Então, a gente sempre tem que estar realmente estudando muito, tem que ter conceitos básicos muito importantes para a gente dar conta de, no futuro, a gente saber se adaptar. Então, não adianta a gente pensar no agora, né? Muita gente fala isso, mas eu sei concreto armado. Já sei, eu sei executar, tá fácil, não precisa... Aprendi tudo o que precisava, né? Aprendi tudo o que precisava. Mas agora as pessoas têm lugar executando, tem obra que a gente executa concreto armado com fibra de vidro, por exemplo. Então já é uma inovação, né? Outro material é diferente, mas você sabe como que ele se comporta, entendeu? O material em si não é tão novo, mas a utilização dele é. Então, assim, isso está em constante evolução. Então, a engenharia tem que estar em constante desenvolvimento, né? As pessoas, né? Os engenheiros e engenheiras têm que estar sempre em constante aperfeiçoamento. Então, isso é bem importante. Não, legal. Mas obrigado, professor Fábio, pela conversa aqui. Eu gostei bastante, né? Esse tema aí de construção, a gente poderia ficar horas e horas aqui, mas gostaria de agradecer e falar, né, para você que o programa é feito, né, para vocês que estão acompanhando, e a gente está aberto à sugestão. Então, podem enviar sugestão para o @infomauá, e agradeço novamente aqui a presença do professor Fábio. Você quer fazer alguma consideração, professor? Não, eu que agradeço também ter participado aqui, é muito bacana, né? Se deixar, a gente pode falar aqui algumas horas. Então, é isso. Então, obrigado, né? E, pessoal, aproveitem a Copa aí e torçam pro Brasil. Né? Vai Brasil, né? Vai Brasil, é isso aí. Até mais, pessoal. Até. Tchau, tchau. E aí, gostou desse MauáCast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!